bem-vindos a mais um episódio do podcast O Mundo a Seus Pés, um programa semanal da secção internacional do Expresso. Eu sou o Pedro Cordeiro, editor dessa secção, e viro hoje o olhar para Moçambique, que no passado dia 25 de junho completou 50 anos de independência. Vamos olhar para este país lusófono, para o seu estado atual e para o futuro mais do que para o passado, e para isso ninguém melhor do que a dupla de convidados que tenho comigo. A Teresa Almeida Cravo, que é professora de Relações Internacionais na Universidade de Coimbra. Olá, Teresa. Olá, bom dia. E o Hélder Gomes, camarada aqui do Expresso, hoje coordenador da secção online do jornal, mas para sempre ligado, decretaria eu, à secção internacional, onde esteve até há bem poucos meses. Olá, Pedro. Olá, Pedro. Vamos então olhar para um país que 5 décadas depois de ter soberania ao fim de 13 anos de guerra colonial, a que se seguiram décadas de guerra civil, realizou há cerca de 9 meses uma eleição presidencial altamente contestada, em que o vencedor oficial foi Daniel Chapo, do partido Frelimo, a Frente de Libertação de Moçambique, partido que governa o país desde 1975. Dizia eu que essa eleição foi fortemente contestada, sobretudo pelo candidato Venâncio Mondlane, que declarou a vitória logo no dia das eleições e liderou, fomentou um vasto movimento de protesto com grande adesão popular a contestar precisamente esses resultados eleitorais. Aliás, já uns meses antes, nas autárquicas de Moçambique, também tinha havido muita contestação aos resultados. Moçambique é um país que tem desafios grandes, uma taxa de pobreza alta, um problema de terrorismo islamita nas províncias do norte, e vamos olhar um pouco para as perspectivas que há, numa semana em que, aliás, Daniel Chapo vai estar em Portugal, e também numa semana em que podemos assinalar aqui um contraste das autoridades portuguesas em relação às últimas efemérides moçambicanas, porque se o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, escolheu estar presente nas comemorações dos 50 anos da independência, o mesmo não aconteceu quando precisamente Daniel Chapo tomou posse como chefe de Estado, à altura em que o país foi representado pelo Ministro dos Negócios Estrangeiros, Paulo Rangel. Subscrever o Expresso é ter acesso à melhor informação, a uma vasta oferta de conteúdos exclusivos e à opinião de referência. Subscrever o Expresso é tornar-se membro do nosso clube, poder ser voz ativa de uma comunidade informada e beneficiar de vantagens exclusivas. Subscreva o Expresso em expresso.pt/digital. Expresso. Liberdade para pensar. Teresa, começando por si, ao fim de 50 anos, que Moçambique é este e que perspectivas é que há de problemas como a pobreza, a violência e mesmo a instabilidade política ou a contestação popular se resolverem e permitirem um desenvolvimento à altura do que os moçambicanos merecem e do que as potencialidades do país permitiriam? Obrigada antes de mais pelo amável convite. Moçambique celebra os seus 50 anos de independência em plena crise política e também crise económica e social. Portanto, desse ponto de vista, estas celebrações, que aliás a maior parte dos jornalistas no terreno evidenciaram não ser um espírito de festa nacional verdadeira, são exemplo disso, ou seja, de uma grande insatisfação do ponto de vista da população, da esmagadora maioria da população, e essa insatisfação tem a ver com aquilo que é o percurso político do ponto de vista da governação da Frelimo, ou seja, estamos a falar de um partido político em que se manteve no poder, que foi quem efetivamente conquistou a independência do ponto de vista da sua relação com Portugal, com a ex-potência colonizadora. Nessa altura tinha efetivamente uma dose de legitimidade política muito elevada, tanto a nível nacional como a nível internacional, mas esse capital político foi-se deteriorando até estar numa situação de desgaste absoluto. E, portanto, uma das coisas que nós temos de dizer quando falamos nestes 50 anos de independência de Moçambique é que não houve mudança no partido
partido na presidência e na esmagadora maioria dos membros da Assembleia Nacional desde 1975, portanto a Frelimo está no poder desde a independência, e esta lógica tem implicado uma associação entre o partido e o Estado que é muitíssimo problemática do ponto de vista da governação, ou seja, a Frelimo age como um partido de Estado, que é um partido que tem e que se sente como tendo propriedade sobre o Estado moçambicano, e isso não se tem alterado nos últimos anos, pelo contrário tem-se vindo a acentuar. E portanto este partido que está neste momento a comemorar os 50 anos de independência política e portanto que tem aliás neste âmbito das comemorações procurado recuperar parte dessa legitimidade política que teve no momento da independência, não tem conseguido fazê-lo porque efetivamente o nível de aceitação popular da governação da Frelimo é muitíssimo reduzida. E portanto desse ponto de vista aqui a oposição, nomeadamente o Venâncio Mondlane, que o Pedro falou há pouco, é uma espécie de catalisador de todas estas insatisfações, ou seja, o Venâncio Mondlane e o partido que ele criou, o Podemos, são um símbolo efetivamente dessa insatisfação popular e da tentativa de arranjar aqui uma alternativa política para a governação da Frelimo. Mas tendo em conta que as eleições efetivamente não o permitiram, embora eu gostasse aqui de dizer que não me parece que seja possível se dizer quem é que ganhou estas eleições. As eleições foram fraudulentas, isso é claro, não foram íntegras, mas não dá para dizer quem é que ganhou, quem é que não ganhou. De alguma forma estas eleições deviam ter sido desqualificadas porque não dá efetivamente para se perceber, mas na realidade estas eleições que estiveram envoltas em fraudes eleitorais não foram as primeiras envolvidas em suspeitas de fraude por parte da Frelimo. E, portanto, chegamos efetivamente do ponto de vista político, a esta situação em que se comemoram os 50 anos da independência do país, que obviamente é uma data importantíssima, que merece ser celebrada e que merece ser celebrada em Portugal também, e que, no entanto, não é em espírito, efetivamente, como eu disse no início, de festa nacional, porque os problemas efetivamente são problemas muito, muito graves. Hélder, tu tens acompanhado nos últimos meses, ainda na secção internacional, acompanhaste precisamente estas crises que se seguiram às eleições moçambicanas, primeiras autárquicas, depois as presidenciais. O clima social pode ainda descambar em violência generalizada, no limite em guerra civil, ou o facto consumado da posse de Chapo e da sua, de ele ter agarrado as rédeas do poder e de já ter um reconhecimento internacional explícito ou tácito como presidente, acalmarão as coisas rapidamente? Sabes que ao acompanhar esta cerimónia, estas comemorações dos 50 anos de Moçambique, e não querendo fazer uma comparação forçada, mas o facto de ali no epicentro das comemorações estar ali toda a pompa e circunstância, o desfile militar, remeteu-me logo para há umas semanas, quando Donald Trump, para assinalar os 250 anos do exército dos Estados Unidos e o seu aniversário também, o seu 79º aniversário, estava ali uma coisa meio fabricada, meio muito plástica, michuruca, a meu ver. Muito michuruca também, e o resto do país, não apenas LA já, mas o resto do país a fazer grandes manifestações por causa das leis muito restritivas de imigração. Mas como eu dizia, não quero fazer este decalque que parece meio forçado, mas foi o que me veio de imediato à memória. Eu julgo que falar na perspectiva de uma guerra civil, quando as feridas ainda estão muitas delas por se cicatrizar, parece-me demasiado. Agora que há uma rampa deslizante, há o perigo da violência generalizada que teve ali o seu auge dramático naquelas quase 300 mortes associadas aos protestos e à repressão policial com o recurso a gás lacrimogéneo, e isto, quer dizer, a avaliação da brutalidade da repressão policial face aos manifestantes que estavam
na sua esmagadora maioria em manifestações pacíficas, não é algo que tenha sido a oposição a indicar. Foram mesmo associações independentes a dizer que a repressão policial foi de uma desproporcionalidade tremenda. Portanto, chegou-se a falar de assassínios pela polícia, não é? Portanto, não de mortes colaterais ocidentais, mas de homicídios deliberados. Exatamente, e tiveste 2 aliados próximos de Mondlane a serem assassinados, portanto não é coisa pouca. Por isso, quando nós enviamos, ou quando Marcelo Rebelo de Sousa, que tem uma ligação histórica familiar muito forte a Moçambique, e desta vez se faz representar nos 50 anos, aliás, quando Rangel foi no fundo, representar Portugal na tomada de posse de Daniel Chapo, Marcelo disse que, ok, não vou, mas estarei nos 50 anos da independência. A mim parece-me muito problemático que Marcelo Rebelo de Sousa, no seu discurso, já nem fala em Daniel Chapo, porque não se esperava que o fizesse, tenha esquecido, não esqueceu, mas tenha deliberadamente omitido a violência pós-eleitoral, tenha deliberadamente omitido o nome de Venâncio Mondlane, que nós podemos até considerar que é talvez um populista, mas que agitou bastante e mobilizou muito a juventude moçambicana, que é uma juventude, que é uma fatia substancial da sociedade moçambicana. Agora, Marcelo Rebelo de Sousa não ter referido estes 2, portanto, o episódio da violência pós-eleitoral e o nome de Mondlane, significa que não há grande vontade, pelo menos da parte de Portugal, representada ali pelo chefe de Estado, o alto magistrado da nação, em mexer nesse passado muito recente das eleições e da violência pós-eleitoral, o que, ok, alguns dirão, se calhar é bom para não haver ingerência por parte da antiga potência colonizadora, mas parece-me uma visão demasiado benevolente. Eu acho que Marcelo Rebelo de Sousa ali perdeu uma séria e belíssima oportunidade de falar, não sei se o fez em privado, mas publicamente pressionar o governo moçambicano para que se construam pontos de diálogo e não se... quer dizer, ninguém duvida que aquela violência, aquela repressão policial foi mandada pelo partido que se confunde com o próprio Estado, pela Frelimo. E muitas vezes quando não há uma ordem clara, muitas vezes as forças de segurança acabam por, de forma... o preemptive attack, acabam por fazer aquilo para responder ao chefe, não é? E isso é muito problemático. Eu acho mesmo, quando tu olhas, e eu fiz esse exercício para as palavras de Samora Machel a 25 de junho de 75, em que ele diz: povo moçambicano, em vosso nome, às 0 horas de hoje, 25 de junho de 1975, o Comitê Central da Frelimo proclama solenemente a independência total e completa de Moçambique, e depois pões isso ao lado, 50 anos depois das declarações de Daniel Chapo na última quarta-feira, em que ele diz 50 anos de caminhada firme e determinada, desde o romper das correntes coloniais até à afirmação de uma nação que em paz, unidade e progresso traça o seu percurso e destino. O dia 25 de junho deste ano não é apenas uma data no calendário, é um marco da nossa dignidade, recuperada como povo e nação, é o símbolo da nossa independência, é o legado eterno de um povo que soube transformar a dor em força, a submissão em luta e a luta em liberdade. Eu acho que estas transformações de que fala aqui de Chapo estão inconseguidas, como diria uma antiga presidente da Assembleia da República aqui em Portugal. E eu vi no pré e no próprio dia e no pós 50 anos de independência em Moçambique, analistas a falarem nestes dois ciclos de 50 anos, ou seja, tiveste Moçambique sob o jugo do Estado Novo, um projeto de assimilação que
falhou, aqui além do mais deixou um país marcado pela violência, não apenas Moçambique, naturalmente, e depois de 75 tiveste um projeto de libertação que também ele parece estar a falhar, que é muito marcado por uma violência do Estado sobre a população, o que leva também a reações também violentas de grupos armados e uma centralização do poder na figura do presidente de turno, que se confunde naturalmente com o partido que está no poder desde 75. Portanto, acho isto tudo muito problemático e Portugal não esteve bem representado nas comemorações. E é só dizer que eu concordo, mas acho que Portugal aqui, até por uma questão obviamente, de passado colonial, e portanto é importante que Portugal seja sensível à forma como as suas ações políticas podem ser interpretadas e os seus discursos políticos podem ser interpretados. Portanto, é importante que a ex-potência colonizadora tenha isso também como bitola. E, portanto, eu acho que neste contexto um discurso meramente crítico e principalmente depois dos resultados eleitorais, para todos os efeitos, terem sido sancionados, tanto por Portugal individualmente como pela União Europeia, que tinha observadores no terreno, que disseram efetivamente que houve irregularidades, que não houve integridade eleitoral e, no entanto, em última análise, passou-se um pano sobre o assunto e houve aceitação, não é? E aprovação do novo corpo executivo e legislativo, e portanto desse ponto de vista seria até um bocadinho contraditório Portugal agora fazer meramente um discurso crítico. Eu acho, no entanto, que nesse discurso, e aí concordo inteiramente com o Hélder, devia ter havido lugar para nem que fosse pelo menos no sentido da tentativa de mediação. Porque eu acho que neste momento, ou seja, nós, quando houve esta violência policial toda, com mais de 300 mortes, que é um número assustador do ponto de vista de repressão policial, certo? É mesmo, foi de uma brutalidade enorme, aquele vídeo, foi um clima de imensa repressão. E há aquele vídeo mesmo muito assustador de julgo que era nem sei se era manifestante na verdade ou se era simplesmente uma transeunte que é atropelada de uma forma completamente canalha por um tanque ou por um veículo da repressão policial, não é? E esse vídeo quer dizer, tornou-se viral no sentido em que foi uma prova e mesmo assim a comunidade internacional teve muita dificuldade em acordar para o problema. Quando tudo isso aconteceu, a Frelimo tinha aqui duas hipóteses, parece-me. Uma era continuar no caminho da repressão total e a outra era iniciar um diálogo político. E o presidente Chapo, embora o momento da inauguração presidencial tenha sido também completamente um ambiente altamente repressivo do ponto de vista policial, para evitar manifestações contra a inauguração do presidente, o presidente falou em diálogo político e, portanto, em tentativa de reconciliação nacional, fez um diálogo e assinou um acordo em março com as figuras da oposição, mas em que Venâncio Mondlane não participou, portanto recusou-se a participar por reclamar promessas por cumprir por parte do presidente Chapo em relação à libertação de presos que tinham sido apreendidos na altura das manifestações e que foram na ordem dos milhares, certo? Reparações das famílias de manifestantes mortos, etc. Nada disso tinha acontecido e ele de alguma forma achou que não tinha condições para se juntar a este acordo. Mas a verdade é que este acordo, embora tenha havido ali um aperto de mão a dada altura simbólica entre o presidente Chapo e Venâncio Mondlane, a verdade é que a reconciliação do ponto de vista de diálogo entre a Frelimo e a oposição política não parece estar a existir. E Portugal aqui eu acho que poderia ter um papel nesse sentido, ou seja, de tentar fazer um esforço de encetar um diálogo político que me parece que provavelmente tem que ser mediado, ou seja, em que não parece que esteja a resultar do ponto de vista de diálogo direto entre as partes. E eu acho que Portugal aqui poderia ter um papel a desempenhar. O que eu acho também é que historicamente os governos portugueses não querem tomar esse passo, ou seja, estão sempre muito relutantes em interferir politicamente ou em ser vistos como interferir politicamente. Era sobre isso que eu ia perguntar a seguir, porque também vimos, por exemplo, noutro país africano, que é uma antiga colónia, na Guiné-Bissau, também vimos uma tomada do poder
completamente questionável, para não dizer outra coisa, de Sissoko, do presidente Sissoko, que Portugal se apressou até, nesse caso, mais do que em Moçambique, a legitimar. Eu ia perguntar se isto é um pragmatismo, uma real política necessária para manter as relações que precisamos de ter com países com quem temos ligações históricas importantes, ou se é um complexo de antigo colonizador. Eu acho que os complexos anticolonizadores são relativamente bem-vindos, porque nos permitem ser mais sensíveis do ponto de vista de relações políticas que são estabelecidas com as ex-colónias. Mas também não pode ser um complexo à la carte, aqui, não é? Porque às vezes e é mais sim, e é mais do ponto de vista do interesse nacional português do que do interesse dos moçambicanos ou dos guineenses, e portanto nesse sentido há aqui algumas ponderações a fazer, que não são apenas ainda bem que Portugal tem noção que não deve interferir, etc., porque a realidade é um bocadinho mais complexa do que isso. Eu acho que aqui a questão é importante do ponto de vista de nós sabemos que as relações entre Portugal e Moçambique não são relações entre o governo português e o governo moçambicano, são relações entre os dois povos, são relações que têm que ser mantidas, porque há obviamente um lastro do ponto de vista de relações familiares, históricas, emocionais, que eu acho que é importante nós mantermos, e portanto os governos dos respectivos países têm que ter aqui algum cuidado do ponto de vista da sua relação política e da forma como atitudes mais hostis, etc., podem efetivamente ter um efeito até inesperado do ponto de vista das relações entre os dois países. Portanto, eu acho que a cautela aqui na relação entre uma ex-potência colonial e um país, uma ex-colónia, é sempre importante. E eu, por exemplo, eu acho que Portugal tinha que estar representado nos 50 anos da independência de Moçambique, como tinha que estar representado o ano passado nos 50 anos da independência da Guiné-Bissau. Acho que podia ter tido um papel mais construtivo, e é isso que eu critico. Eu não ponho em causa aqui que o presidente Marcelo Rebelo de Sousa tenha decidido ir a esta independência, 50 anos de independência, tendo em conta o tempo, tendo em conta a guerra colonial, tendo em conta a forma como as relações foram conturbadas durante muito tempo. Ir a umas e não ir a outras, não é? Obviamente, eu acho que aqui politicamente faz sentido a ida, e ela deve ser, porque ela é simbólica, ela é muito simbólica. Agora, que Portugal podia, de alguma forma, tentar fazer aqui um papel que é bastante mais construtivo do que um laissez-faire, isso também concordo inteiramente com o Hélder, não? Sim, sem dúvida. Olhando agora para a situação, para lá das crises, da crise política, temos uma crise económica grande, uma crise social profunda, além do drama que já falámos do norte de Moçambique da ação de grupos jihadistas. O que é que Moçambique é que podemos imaginar daqui para a frente? Como é que problemas tão profundos se podem resolver, e que, já que falamos das relações bilaterais e não só, das relações externas, de que forma é que países como Portugal ou num âmbito mais alargado, a União Europeia e outras organizações internacionais podem ajudar Moçambique nos próximos 50 anos? Exato, eu gosto muito dessas projeções no futuro, e imaginarmos como será Moçambique, e já agora como será Portugal em 2075, não é? Assim, eu acho que há uma crescente insatisfação, já aflorei um bocadinho esse aspecto da sociedade moçambicana. Há uma crescente insatisfação da juventude com o sistema político, e tu, ao ignorares Mondlane, com todas as críticas que possas fazer, a verdade é que após o assassínio de dois próximos dele, ele remeteu-se a um exílio temporário. Não ignorar que ele existe, e que de uma forma ou de outra é o porta-voz de uma geração mais jovem que está descontente com os 50 anos da Frelimo, que foram 50 anos marcados por, enfim, coisas muito complicadas, até mesmo para a saúde financeira do país, como o caso das dívidas ocultas. É ignorar o elefante na sala, é ignorar que é um país muito jovem, que julgo que a geração mais jovem representa cerca de 65% da população, de uma população que está a exigir mudanças. Esta faixa demográfica está ligada através das redes sociais e, portanto, exposta a modelos democráticos globais, o que significa que não se vai contentar nos próximos 50 anos, nem pouco mais ou menos,
com esta narrativa histórica da Frelimo como o único símbolo da libertação. Portanto, eu acho que o desafio maior, não apenas para Moçambique, mas para qualquer outro país, é construir uma democracia mais inclusiva sem repetir os erros do passado. E portanto, haverá uma pressão, e acho que isso é positivo, e acho que os vários atores devem dizer presente relativamente a essa pressão, uma maior transparência eleitoral, um combate à corrupção, uma inclusão económica das classes mais desfavorecidas. Portanto, é que se não dialogar, se a Frelimo não dialoga com figuras como Mondlane ou qualquer outro que lhe suceda neste papel de porta-voz dos descontentes, ou até se não dialogar o partido no poder, o partido que se confunde com o Estado, com movimentos juvenis, eu acho que há sim esse risco da instabilidade social pode efetivamente aumentar, comprometendo até o legado da independência. É difícil porque é um partido que está habituado a reagir sempre que há protestos mais musculados, a reagir com munições reais ou com gás lacrimogéneo, portanto é difícil fazer este equilíbrio de diálogo que não parece estar muito interessado em fazer, sem cair numa polarização e na repressão que é sempre o recurso mais fácil e mais imediato. E depois, perguntavas de países como Portugal... União Africana, obviamente. União Africana, ou por exemplo a CPLP, quer dizer, a CPLP mais uma vez, e isto também é sintomático que eu não me tenha lembrado logo dela. Por alguma razão, não é? É que a CPLP mais uma vez mostrou a sua profunda inoperância, porque como é que uma organização que reúne os países que têm a língua portuguesa como língua oficial, até mesmo a Guiné Equatorial, por razões que não interessam muito aqui, como é que a CPLP, que até teve uma intervenção na Guiné-Bissau, não olha para Moçambique e não faz algo para construir essas pontes? Porque é que serve? Porque é que serve a CPLP neste contexto? E depois também a SADC, porque a Comunidade de Desenvolvimento dos Países da África Austral, eu acho que Moçambique poderá ter um papel importante no contexto da SADC, mas quer dizer, para isso é necessário que Moçambique precisa, até por força do terrorismo em Cabo Delgado, precisa de liderar esforços, de dizer que está presente e está apta para ter um papel mais interventivo na SADC, porque a CPLP, enfim, já é acho que já todos os atuais 9 Estados-membros da CPLP já desistiram um bocadinho da CPLP. E, portanto, quer dizer, é isto, é projetar Moçambique no próximo meio século, é pensar que não se podem repetir os erros recorrentes dos últimos 50 anos. Teresa. Eu tenho assim uma espécie de visão otimista e uma visão pessimista na minha cabeça quando se fala nos próximos 50 anos do ponto de vista do regime político e de governação moçambicana. Eu acho que neste momento a Frelimo, por tudo o que temos visto das eleições autárquicas de 2023 e depois as presidenciais e legislativas de 2024, a Frelimo não está genuinamente disponível para um diálogo político. E há aqui uma dose de manipulação, de marginalização, de utilização do aparato estatal para atingir opositores, para atingir membros da sociedade civil. Convém também falar nisso, foram alvos específicos durante este período mais conturbado também, porque de alguma forma desmantelar esta lógica do partido-Estado da Frelimo implica desmantelar esta propriedade da Frelimo sobre o Estado, e mesmo com um presidente que possa até ter um perfil um bocadinho mais reformista, e o Daniel Chapo é mais novo, embora seja um histórico da Frelimo também, e portanto bem enraizado dentro do partido, é mais novo. É o primeiro, aliás, aqui um pormenorzinho, é o primeiro presidente nascido depois da independência, não é? Ele tem 48 anos. Exatamente.
Exatamente. E ele quis, de alguma forma, falar num discurso mais reformista, quer avançar com algumas reformas, acho que para ganhar alguma boa vontade, de forma um pouco mais instrumental, mas aquilo que nós vimos destes primeiros meses ainda não é efetivamente um diálogo genuíno, ou uma tentativa genuína de diálogo político. E aquilo que é mais fácil para a Frelimo fazer é aquilo que tem feito até agora, que é uma lógica de cooptação. Nós podemos olhar para o acordo de março com os partidos da oposição nesse sentido, que é pacto de elites políticas, pacto entre as elites políticas, que não é propriamente o ideal do ponto de vista daquilo que é um regime mais transparente, etc., porque estes pactos de elites são particularmente obscuros, não é? Tem a ver com ganho, com vantagens dadas aqui e ali para se conseguir manter alguma estabilidade, e estabilidade não é paz, estabilidade não é reconciliação, estabilidade não é desenvolvimento, e portanto tudo isto implica que a Frelimo nos próximos 50 anos possa efetivamente continuar neste ciclo, de forma não muito diferente de outros países africanos, continuar neste ciclo que é de cada vez que há eleições contestadas, aquilo que acontece é uma partilha de poder que é essencialmente um pacto entre elites, de cooptação, e aqui eu estou a falar nisto porque o papel, nomeadamente dos atores internacionais que o Pedro falou, não tem sido um papel particularmente brilhante, porque é um papel muito superficial, no sentido de há eleições contestadas e portanto aquilo que nós fazemos é juntar as elites dos partidos em causa e conseguir aqui que haja alguma estabilidade, mas não são efetivamente acordos de regime de governação verdadeiros. E os exemplos que nós temos, ou seja, em teoria a lógica da partilha de poderes é boa, na prática, se olharmos para o caso do Quénia, do Zimbábue, da Costa do Marfim, em todos eles houve eleições contestadas, houve períodos de violência eleitoral grandes, até mesmo conflito armado, certo? E em que depois há governos de unidade nacional, mas em que, por exemplo, no Zimbábue, com Mugabe e Tsvangirai, o que aconteceu foi Mugabe manteve o controle todo, ele só sai do poder quando há um golpe de Estado interno dentro do partido, não é por causa do governo de unidade nacional que é criado. No Quénia a mesma coisa, na Costa do Marfim a mesma coisa, é só quando o Laurent Gbagbo é forçado a sair pelas forças da França e das Nações Unidas que ele sai efetivamente, e portanto todas as tentativas que nós vemos ali à volta de partidos no poder há muito tempo que são contestados do ponto de vista de fraude eleitoral e a certa altura sentem que têm que mexer alguma coisa, mexem no sentido do pacto entre elites e de cooptação, e não há muito mais do que isso, e portanto o que se segue é o mesmo tipo de situações em que as eleições seguintes vão ser contestadas e as eleições seguintes vão ser contestadas. A única exceção aqui, neste momento, é o Botsuana, em que o partido no poder há muitos anos acabou por sair, mas quer dizer, a prática, do ponto de vista da comunidade internacional, tem sido uma prática que não é tendente à resolução dos motivos estruturais para a conflitualidade, dos motivos estruturais para a polarização social, é muito simplesmente como é que nós conseguimos acalmar esta situação o mais rapidamente possível. E assim, efetivamente, vamos de crise em crise, não é? Isto é a visão mais pessimista para os próximos 50 anos de Moçambique. Há uma visão otimista, que é uma visão que nos leva a olhar para o passado outra vez, e eu gostava muito de o relembrar aqui, porque eu tenho receio que quando se fala no facto de Moçambique estar a comemorar os 50 anos de independência em plena crise política, que nos esqueçamos do quão espetacular foi o período de política revolucionária de Moçambique, de luta contra o Império Colonial, de tentativa da criação do homem novo, em que foram cometidos imensos erros e houve uma deriva autoritária muito grande por parte da Frelimo, mas havia e tudo isto merece ser criticado, atenção, mas havia ali um ansejo do ponto de vista de política emancipatória, política feita a partir e para o povo, que desapareceu e que merecia voltar a ser posta e verdadeiramente. Não, e que teve também um efeito de alastramento e de contágio na África Austral, a experiência moçambicana. Portanto, não ficou circunscrito ali a Moçambique, às fronteiras de Moçambique. Exatamente. Moçambique foi um símbolo da luta anticolonial, foi um símbolo da luta contra o apartheid e contra os regimes racistas à sua volta, foi um símbolo da solidariedade internacional e do internacionalismo com boas intenções, não é? De criar políticas emancipatórias. E depois, obviamente, por vários condicionalismos, e é preciso dizer que um deles é um condicionalismo interno, que é, eu não sei se nós podemos efetivamente falar em deriva autoritária da Frelimo, porque a Frelimo sempre teve ali umas estruturas autoritárias sempre um pezinho, que se foram evidenciando, que se foram acentuando. Não é caso único entre os movimentos que dominaram ali o movimento de libertação. Mas houve ali um momento efetivamente em que a Frelimo tinha
Quer dizer, quando se fala nas reuniões, quando por exemplo, as pessoas que eu entrevisto na investigação que faço sobre Moçambique, e se fala nas primeiras reuniões do Samora Machel, as pessoas, os ex-ministros de Samora Machel, os históricos da Frelimo, a forma como eles falavam mesmo naquele ensejo revolucionário e na forma como se dizia, o primeiro a ser sacrificado é o membro da Frelimo, o povo é o mais importante, ou seja, havia ali um discurso político que não se cumpriu, é verdade, mas que mostrava uma janela para uma política diferente. E eu acho que não se pode também perder inteiramente esse valor da Frelimo e do facto do Frelimo ter conseguido isso a dada altura do tempo. E depois um personalidades externas que são importantes, não é? Moçambique torna-se independente em 75 e em 76 está logo envolto numa guerra civil que é, nos primeiros tempos, não a seguir, mas nos primeiros tempos, efetivamente uma luta de agressão por parte primeiro da Rodésia e depois da África do Sul, que cria uma situação de, acho que mentalidade quase de cerco em relação à Frelimo, e que acentua muito esta lógica autoritária da Frelimo, mas também cria uma situação do ponto de vista económico muito difícil de ultrapassar. E eu lembro-me de um entrevistado meu da Frelimo, pronto, é regime de anonimato, a dizer, de alguma forma a independência da Frelimo em termos internacionais foi o pior momento possível, porque estamos a falar de uma crise económica internacional e é quando Moçambique se torna independente. E portanto há aqui muitos fatores externos que são contrários à tentativa da Frelimo conseguir, digamos que, sair em grande, não é? Quando entra como um novo Estado do sistema internacional. E nós temos, por justiça, também que falar nestes outros fatores. Agora a Frelimo conseguiu efetivamente e infelizmente, não sei, destruir este capital político todo até a situação em que nos encontramos agora e é efetivamente, do ponto de vista histórico, triste de alguma forma assistir-se a isto. Sim. E com isto estamos a chegar ao final do nosso tempo, mas não vamos acabar sem eu dirigir a cada um dos convidados a pergunta com que encerramos cada episódio do Mundo a Seus Pés. E assim pergunto à Teresa, se pudesse neste momento viajar para qualquer parte do mundo sem restrições de tempo nem finanças, para onde é que ia e porquê? Estando a falar em Moçambique, assim, a primeira coisa que me ocorre, e o Helder não vai ficar surpreendido com isto, é eu numa das praias maravilhosas de Moçambique, em Pemba, se não estivéssemos na situação de Cabo Delgado em que estamos neste momento, mas de onde eu tenho das melhores memórias precisamente não só de praia, não é? De tempo para pensar, de ler livros e estar sossegada numa localidade absolutamente paradisíaca, mas também porque Pemba, efetivamente, e Cabo Delgado tem um registro do ponto de vista de luta de libertação muito grande, e eu lembro-me de variedíssimas entrevistas que fiz com históricos da Frelimo e que pertenceram à luta de libertação colonial. Lembro-me em particular de conversas em que, portanto, eu era de alguma forma bem-vinda na casa destes membros da Frelimo e ex-libertadores da pátria, como eles chamam, e de ter aqueles momentos em que eles abrem o baú e mostram toda a parafernália da Frelimo e tudo aquilo que historicamente lhes diz alguma coisa do ponto de vista simbólico. E havia sempre ali uma lógica de esperança, só para não terminarmos num ponto negativo. Havia ali uma lógica de esperança muito grande nas palavras de quem falava no quão entusiasmante e efetivamente revolucionário foram aqueles tempos. E portanto, eu se quisesse voltar agora a um lado, acho que voltava aí. Helder, para onde ias tu? Olha, duas sugestões. A primeira é uma viagem no tempo até 2026, ali janeiro, início do próximo ano, porque gostava muito de saber qual é a diferença se Gouveia Melo for efetivamente eleito Presidente da República, ele que nasceu em Moçambique e que tem uma infância e uma adolescência vividas em Climane. O próprio pai de Henrique Gouveia Melo exerceu interinamente o cargo de Governador-Geral, o mesmo acontecendo, mas não de forma interina, com o pai de Marcelo Rebelo de Sousa. E portanto gostava muito de perceber qual é a diferença entre um presidente que, como Marcelo, que olha para Moçambique e se refere a Moçambique como a sua segunda pátria, e alguém que, se for eleito efetivamente Presidente da República, efetivamente nasceu em Moçambique, tem raízes muito, muito profundas também em Moçambique, e depois, além de mais, tem um perfil militar, tem a ligação pessoal com Moçambique e define-se como um centrista pragmático. Gostaria de saber de que forma é que Henrique Gouveia Melo, se for eleito Presidente da República no início do próximo ano, olharia para Moçambique. Pronto, para
Mas o que eu gostaria mesmo, onde eu gostaria mesmo de ir, porque isto seria uma viagem no tempo, era para o Irão. E uma vez que há todas as restrições e mais algumas para lá chegar, eu convidaria os ouvintes deste podcast a lerem um artigo do Rui Cardoso, que foi publicado esta manhã, nosso querido camarada do Expresso, que foi publicado esta manhã de segunda-feira no Expresso e que tem o título "O sono da razão voltou a engendrar monstros". E tem a ver precisamente com a experiência do Iraque e da Líbia, que, segundo Rui Cardoso, nos ensinam que o derrube de ditaduras pilotado a partir do exterior raramente acaba bem. Uma lição, diz ele, para aqueles que querem, pela força, derrubar a teocracia iraniana. Eu acho que é uma boa sugestão, na impossibilidade de ir até ao Irão e já agora espreitar o estado da arte do programa nuclear iraniano. É uma boa sugestão para perceber que é uma ideia que o Rui Cardoso tem dito muitas vezes em antena, na SIC Notícias e no Expresso, e agora está ali muito bem sintetizada neste artigo, cuja leitura muito recomendo. Muito bem, com isto chegamos ao fim deste podcast. Resta-me agradecer aos convidados, a Teresa Almeida Cravo e o Hélder Gomes, ao João Luís Amorim, que garantiu a edição técnica deste episódio, e sobretudo a si, que está desse lado a ouvir-nos semana após semana. O Mundo a Seus Pés volta na próxima segunda-feira com outros convidados, outros temas e outro pivô. Até lá, até breve e até sempre. Subscrever o Expresso é ter acesso à melhor informação, a uma vasta oferta de conteúdos exclusivos e à opinião de referência. Subscrever o Expresso é tornar-se membro do nosso clube, poder ser voz ativa de uma comunidade informada e beneficiar de vantagens exclusivas. Subscreva o Expresso em expresso.pt/digital. Expresso. Liberdade para pensar.